Olá, pessoal, boa tarde. Nós vamos corrigir aqui a atividade de matemática que eu passei ontem para vocês, tá? Na primeira questão, pede o seguinte: indique se cada um dos elementos -4, 1/3, 3 e 0,25 pertence ou não a cada um desses conjuntos. Então, a gente teria que o quê? Analisar a condição de cada conjunto e dizer quais são os elementos que pertencem a ele, né? Já de início eu digo para vocês que muitos acertaram e eu fiquei bastante satisfeita, tá? Mas tiveram algumas confusões que a gente vai organizar agora. Vamos lá. Ó, letra A. O conjunto A é igual a x, tal que x é um número inteiro. Então, eu teria que analisar dentre esses 4 números aqui, ó, qual é inteiro ou quais são inteiros, tá? Então, vamos lá. Lembra que um número inteiro é um número que não tem vírgula, não é representado por uma fração. Ele é um número inteirinho, como o próprio nome já diz, tá? Então, pode ser positivo, pode ser negativo, só não pode ser decimal e nem fracionário, tá? Então, os dois números inteiros que nós temos aqui, que estão fazendo parte aí da condição do conjunto A, são os números -4, que é um inteiro negativo, e o número 3, que é um inteiro positivo, tá certo? Vamos aqui para a letra B. B é igual a x, tal que x é menor que 1. Ou seja, eu teria que pegar os números menores do que 1, tá? Então, quais são os números menores do que 1? Vamos analisar aqui, ó. B é igual. Aí, dentre os 4 números que nós temos aqui, ó, nós sabemos que -4 é menor que 1, né? Negativo. Então, -4 já entra aqui no nosso conjunto. -4. Que mais? 1/3, né? 1 dividido para 3 vai dar um número bem menor que 1. Então, 1/3 também é menor que 1. E 0,25, 25 centavos, também é menor que 1. Então, esses elementos fazem parte do conjunto B, porque satisfazem a condição que está sendo pedida pela questão. E, por último, letra C, x, tal que 15x menos 5 é 0. Então, a gente teria que analisar qual número ou quais dos números, quando a gente substitui no x, multiplica por 15 e diminui 5, resulta em 0. Então, vamos analisar. Se você pegar -4, 15 vezes -4, menos 5 igual a 0, a gente vai ter -60 menos 5 igual a 0. Então, -65 igual a 0. Opa, errado, né? Estou fazendo com esse só para dar um exemplo. Então, você teria que pegar número por número, substituir no x e ver qual zeraria, tá? Se você tiver uma visão, assim, só em olhar, né? Uma visão só em olhar. Se você simplesmente olhar e já perceber qual é esse número, você pode simplesmente colocar aqui. A gente sabe que o número que está ali, que quando a gente substitui no 15... aliás, no x, multiplica por 15 e subtrai 5 dá igual a 0, é 1/3, né? Ó, 15 vezes 1/3 vai dar 15 sobre 3. 15 dividido para 3 dá 5. E 5 menos 5 dá 0, ok? Então, o único número que tem ali que satisfaz a nossa condição é 1/3. Esse conjunto aqui é um conjunto unitário, tá? Não precisa colocar, é só uma informaçãozinha mesmo. Ok. Vamos para a segunda questão. Vamos lá, pessoal. A segunda questão diz o seguinte: em cada caso, reescreva o conjunto enumerando seus elementos. Então, nós temos aqui o conjunto A, x, tal que x é letra da palavra beterraba. Então, quem é, né? Quais são os elementos do conjunto A? Os elementos do conjunto A, só colocando aqui na ordem alfabética, a gente tem a letra A, nós temos também a letra B, nós temos também a letra E, temos a letra R e a letra T. Não precisa repetir as letras, algumas pessoas repetiram B, repetiram o A, tá? Não tem necessidade.
ok? Então, seriam essas letrinhas aí, A, B, E, R, T. Letra B. X, tal que X, é nome de um estado brasileiro cuja inicial é P. Então, era só colocar aqui, escrevendo o nome, né, dos estados brasileiros, cuja inicial é a letra P. Então, nós temos o Pará. Algumas pessoas esqueceram do Pará. Pera, gente, letrinha maiúscula. Pará. Nós temos a Paraíba. Nós temos o Pernambuco, nosso Pernambuco. Temos o Piauí. Tem mais algum? Paraná, né? Temos também o Paraná. Pronto. Então, 1, 2, 3, 4, 5 elementos fazem parte do conjunto X, tal que X é nome de um estado brasileiro cuja inicial é a letra P. Tá certo? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se tiver ficado, é só me procurar.